Convido agora a senhora Terese Abidel. É Terese mesmo. Eu posso explicar a origem. Eu preciso só que você coloque seu nome completo, RG, CPF, endereço e estado civil. Porra! Ação completa. E o saldo? A última declaração de imposto de renda, declaração de bem. Tá agora. Ainda bem que você me lembrou que eu não declarei. Nossa, nem eu. Mas só ouço meu nome ali, Boa tarde já, boa tarde, né? Já meio-dia já. Boa tarde. Gostaria de se apresentar? Claro. Eu sou Terese, sou assistente social, sou aposentada pela Prefeitura Municipal de Louveira, onde eu trabalhei 21 anos, e sou diretora executiva na Secretaria de Assistência Social de Vinhedo desde 13 de julho de 2018. Você é de 2018, entrou... 13 de julho de 2018. Qual a função que exerce na Secretaria de Promoção Social? A diretoria executiva, que ela deve ser conhecida como uma diretoria técnica, ela chama diretoria executiva apenas por uma questão de denominação no âmbito da administração, é responsável pelo todo o direcionamento técnico de todos os serviços socioassistenciais de Vinhedo, seja de execução direta como de execução indireta. Então, a Secretaria tem uma estrutura que eu acho que é bastante interessante, que tem o secretário, que é o gestor, e, para apoiá-lo no direcionamento das ações, tem uma diretoria executiva, que, no caso, sou eu que ocupo, que tem um caráter eminentemente técnico, e uma diretoria administrativa, que dá o suporte para todas as questões administrativo-financeiras da Secretaria. E a diretoria executiva que eu ocupo tem, sob sua responsabilidade, a Gerência da Proteção Social Especial, a Gerência da Proteção Social Básica, a Vigilância Socioassistencial e a Gestão de Benefícios. Né? Então, acho que, até se vocês me permitem, só dar um esclarecimento em relação a essa organização, porque assim tem uma confusão quando fala vigilância socioassistencial, acha que é a vigilância de tudo da política de assistência social. Não é isso. É vigilância, eu vou fazer um comparativo, por exemplo, com a vigilância epidemiológica na saúde. Então, a gente monitora, acompanha e indica serviços que devem ser executados, possíveis adequações dos serviços já executados e novas demandas para a política de assistência social através de todos os instrumentos que essa vigilância socioassistencial constrói e monitora e acompanha no decorrer dos tempos. Vamos dizer assim. Acho que deu para delimitar um pouquinho o que é a vigilância e que ela não compõe propriamente a natureza
desta CPI, que é eminentemente a questão financeira e de repasse em relação à instituição Reencontro. Pois não. Bom dia. Bom dia. Então, você participou, teve alguma, em questão da prestação de contas, da Reencontro com a Secretaria? Então, assim, como eu disse inicialmente, a minha função, o meu cargo, que é de diretora técnica, não tem nenhuma interlocução com a prestação de contas. Por quê? Porque a gente se preocupa, o objeto da nossa atenção é que demanda que nós temos para atender, que serviço está sendo oferecido, em que qualidade, em que condição e o que precisa ser aprimorado, né? Quando teve a mudança do gestor da secretaria, em setembro, por conta da necessidade e da identificação de ter uma pessoa específica na gestão da parceria, em novembro eu sou nomeada como gestora da parceria, aliás, gestora de todas as parcerias da Secretaria de Assistência Social, que abrangem 11 convênios. Tá. Uma pergunta. Pois não. Nesse período que você está na Secretaria em Vinhedo, você esteve na Reencontro? Estive na Reencontro algumas vezes. E após essa nomeação, que você acabou de dizer, em fazer parte não só da gestão da Reencontro, como todas as parcerias de convidados que se encontram. Mesmo assim, você não tem conhecimento das prestações de contas? Você nunca... Não. Então, eu vou explicar um pouquinho quais foram as mudanças. A prestação de contas, ela não deixa de ser uma responsabilidade da diretoria administrativa. Enquanto diretoria técnica, eu, obviamente, tinha conhecimento se a prestação de contas tinha sido aprovada ou não, mas eu, propriamente, não era responsável pela análise da prestação de contas, ok? Quando eu sou nomeada gestora da parceria, e aí a Georgia explicou muito bem que a gestão da parceria, ela se alimenta não só de toda a atuação das gerências, seja da proteção social básica, seja da proteção social especial e seja da vigilância socioassistencial, como também pela pessoa ou pelo setor responsável pela análise de prestação de contas. O relatório do gestor da parceria, que deve ser apresentado, ele tem que contemplar todas as informações, seja da execução, seja da execução físico-financeira, vamos colocar assim. Então, eu preciso saber o que está sendo feito, como está sendo feito, para quem está sendo feito, quanto está sendo gasto e se existe lisura nesse processo todo, ok? Então, em novembro, quando eu sou nomeada, a gente começa a reorganizar esse conjunto de informações para que eu tenha segurança de emitir um relatório como gestora da parceria, concorda? Eu acho que eu fui econômica, mas eu acho que eu tenho uma trajetória de compromisso com o serviço público e com a execução dessa política. Além do meu compromisso ético, político, profissional, eu sou assistente social e juro todo dia meu código de ética, eu não posso emitir relatórios e pareceres que eu não esteja absolutamente segura do que eu estou falando. Tá? Então, acho que isso precisa ficar muito claro. Então, a gente foi reorganizando, o que culminou agora, a partir de março, numa nova reorganização da Secretaria, com um diálogo muito importante entre a parte técnica e essa parte administrativa, que a gente vai acompanhar para e passo também a análise de prestação de contas. Eu posso garantir que a minha assinatura não vai ser
não vai estar presente em documento que tenha qualquer suspeita. As suas idas a reencontro, Sim. você tinha contato com quem? Olha, foram várias idas, né? Inclusive, quando teve a mudança do gestor e um novo modo de fazer a gestão dos serviços, vamos dizer assim, eu acompanhei a secretária, não só na Reencontro, mas assim como em todas as instituições, fazendo uma conversa com os presidentes, onde estavam também presentes as equipes técnicas, né? E depois, algumas vezes, eu não tenho efetivamente eu não tinha, até novembro, a responsabilidade de acompanhar em loco a execução do serviço. Para isso, existem as gerências. E aí eu estou falando não só da Reencontro, né? A partir de novembro, quando eu sou nomeada gestora da parceria, eu tenho uma ampliação de responsabilidade. E acrescida no dia 12 de abril, que eu fui nomeada gestora geral da requisição administrativa que a Prefeitura decretou junto à Reencontro. Tá, mas quando você ia no Reencontro, quem era a pessoa que você tinha contato? Ah, sim, desculpa. Então, estava presente o Anderson, que é o presidente. Eu posso falar do período que eu entrei na prefeitura, tá? Espero que vocês compreendam. O Anderson, o Felipe, muitas vezes, porque muito embora o contato da coordenação e da equipe seja direto com a gerência, a gente acabou tendo muitos momentos de diálogo na própria secretaria. Então, nas visitas, eu tive contato, inclusive, com os próprios usuários, as pessoas que estão sendo atendidas ali. Essa sindicância que está aberta, você faz parte dela? Não, não faço parte. Quem faz parte? Tem um representante do jurídico e 2 representantes da Secretaria de Assistência Social, se não me falha a memória. Você poderia dizer quem são? Posso, da sim. Do Secretaria de Assistência jurídico, Social? doutora Silvana, e da assistência social, a Rosângela, que é gerente da proteção social básica, e, salvo engano, a Juliana Escabelo, que hoje está substituindo a chefe do CREAS, que está em licença maternidade. Então. Uma pergunta, só para ver se eu entendi. Sim. Então, se a gente quiser saber, né, detalhes sobre como era feita a prestação de contas, a questão financeira, se era fiscalizado, como era fiscalizado o número de funcionários, a gente tem que chamar funcionários da diretoria administrativa. Perfeito. Tá. Qual é o nome desses funcionários? Olha, quando eu cheguei na secretaria... Tudo eu bem. quero que seja eu só quero saber o nome. A diretoria administrativa estava sob responsabilidade da Tatiane, eu não Sais, eu acho, ela está hoje na Secretaria da Educação, se não me engano. Tatiane? Sais, acho que é isso. Ela era diretora administrativa e tinha uma outra funcionária, como foi dito anteriormente, uma assistente social que elas faziam Você a sabe análise o nome dessa outra? da assistente social, Ana Lúcia Furlan, se não me engano, Então, são elas que vai saber responder aos nossos questionamentos sobre dinheiro, quanto era pago, se era fiscalizado, o número de funcionários. Isso. Eu posso já adiantar, vereador, que o número de funcionários não é o grande questionamento, porque a gente cumpre com a normativa. Desculpa. Não, eu só quero prestar um aqui está esclarecimento. sendo relatados pelos coordenador, foi coordenador, coordenador, foi relatado de funcionários fantasmas. Eu não estou discutindo a existência da denúncia e a possibilidade da existência de funcionário fantasma, já antecipando que a intervenção já tem alguns frutos em relação a algumas medidas a respeito disso, tá? Então, eu não estou falando isso, eu estou só
mencionando que o número de 17 funcionários para a meta que deve ser para a meta pactuada a partir do termo de colaboração, segundo o marco regulatório, segundo a NOB-RH do Sistema Único de Assistência Social, o quadro, a composição de recursos humanos, ela é absolutamente adequada às normas vigentes. Tá? É isso que eu quero dizer. Já que havia um novo procedimento para evitar fraudes, podemos considerar que não havia fiscalização correta do dinheiro público? Não, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar isso. Inclusive porque a nova organização, ela não nos exime da possibilidade de fraude. Porque a abrangência, a gente tem uma limitação de acompanhamento e de controle do gasto do dinheiro público, que a gente segue as normativas legais. O marco regulatório não coloca o gestor da parceria como uma criatura que vai de madrugada na entidade. Ele coloca o quê? Que o gestor da parceria, ele é responsável pela boa aplicação do recurso público. Para isso, nós estamos, sim, reorganizando no âmbito interno da Secretaria os procedimentos para garantir que este controle da despesa seja feita na maior seriedade e na maior transparência possível. Tá, então, eu não posso afirmar que a gente vai estar livre de fraude, acho que não. Livre de fraude? Desabertura dessa CPI. Sim. Tá? Vocês chegaram, novamente, eu vou repetir para todos, tá? Pois não. Vocês chegaram a ver se realmente as pessoas que estão no quadro de funcionários, os horários, chegaram aí até o local se existia aqueles funcionários? Esses funcionários que estão mencionados não compõem mais o quadro de funcionários da Reencontro desde 2017. O único que consta aí na denúncia foi desligado agora em 2019. Tá bom. Tá? O secretário Júnior Choca deixou um relatório sugerindo que o novo chamamento que ocorreu na gestão da senhora secretária Neia, houvesse uma redução no número dos acolhimentos, pois o número de 30 era excessivo. Por que essa sugestão foi ignorada, sabe me dizer? Não, olha, acho que tem algumas coisas que precisam ficar claras. O chamamento, ele ocorreu no final de 2017 para ser iniciado, para entrar em vigor a partir de 2018. Salvo, se eu estiver enganada, não era gestão da secretária Neia. Tá? Então, acho que isso é importante estar claro. O chamamento, e aí eu acho que a gente precisa ter sempre o espaço de diálogo para vocês entenderem. Acho que as pessoas que me antecederam já trouxeram bastante como é complexa essa problemática da pessoa em situação de rua. Eu já vou ao ponto. O que eu quero dizer é o seguinte: o relatório que foi apresentado, que eu tomei conhecimento, sim, de um relatório que foi apresentado em abril, indicando uma possível redução de meta, dado a uma redução de atendimento nos primeiros meses de 2018, e que não foi ignorada, não, vereador. Acho que essa informação está equivocada. Eu fiz uma pergunta, se foi ignorada. Não foi ignorado. Esse relatório foi apresentado, desencadeou um estudo no âmbito da Gerência da Proteção Social Especial, no âmbito da vigilância socioassistencial e, como a Paula disse, a Jorge, eu acho que também mencionou, produziu um documento técnico com uma série de reflexões. Por quê? Porque não era só... Esse documento não sugeria só a redução de meta, mas sugeria a transferência da execução de um serviço que estava sendo ofertado diretamente no âmbito do CREAS para a instituição. E a gente
a secretaria, a gestão da secretaria, através dessas gerências, ela precisou fazer um estudo, uma análise para ver se era o caso realmente de fazer a redução de meta. Imediatamente, um mês depois, o atendimento ele voltou a ficar próximo dos 25, às vezes menos, às vezes mais, esclarecendo que esse contrato são 20 vagas para a casa de acolhimento e 10 vagas para a casa de passagem. E isso também teve uma análise técnica, considerando uma mudança metodológica, não só da abordagem social, como da própria instituição, conforme o que a Georgia já falou aqui, que eu não vou repetir, né? E que a gente está o tempo inteiro olhando para o que está sendo ofertado, fazendo avaliação do serviço, da atividade, da adequação da atividade, do resultado que está sendo alcançado e como é que a gente aprimora isso. Não por menos, a gente tem essa parceria com a PUC Campinas e a gente tem, nesse momento, uma capacitação contratada para aprimorar todos os serviços. Senhor, você disse, por exemplo, tem 20 vagas para acolhimento e 10 para passagem. Sim. Hoje, você saberia me dizer quantos estão hoje na casa com acolhimentos e quantos estão de passagem? Se eu não estiver enganado, uma informação mais atual, nós temos 5 em casa de passagem e 20 acolhidos. A senhora é concursada ou cargo de comissão? Sou cargo em comissão. Quem te convidou para vir trabalhar em Vinhedo? Secretário Júnior Choca. Júnior Choca. Sim. A senhora conhecia a tesoureira, a presidente, o Nilson, Anderson e a Diana? A tesoureira e a presidente eu cheguei a conhecer numa das visitas que eu estive na Reencontro. A tesoureira eu não conheci. Quem era a presidente? A Graziele. Graziele, eu acho, né? Depois mudou, agora assumiu o Anderson, Diana e Nilson, sim, conheço. Essa visita que você fez, que você conheceu a Graziele, era evento comemorativo? Foi na visita que a gente fez com a secretária Claudineia, quando ela assumiu a secretaria depois de setembro. Você só foi esse momento que você conversou com ela ou teve outras atividades que ela participou? Não, essa pessoa especificamente só ela ela já teve atividade que você convidou a presidente a participar? Já, eu salvo engano, deveria verificar na lista de presença, a gente ofertou nos dias 25 e 26 de outubro uma capacitação para toda a rede socioassistencial e acredito que ela esteve pelo menos na abertura, era uma capacitação técnica e a gente fez o convite para todos os presidentes participarem da abertura da capacitação. Quando vocês iam ao local, vocês viam ela no reencontro? Não. Quantas vezes vocês já chegaram aí no reencontro? Eu fui talvez umas 3, 4 vezes. E nunca encontrou ela? Salvo nessa ocasião em que teve a visita com uma reunião de orientação da secretária, eu não tive contato com ela, não. E quando você foi lá, foi levantado algum questionamento sobre o trabalho feito para a entidade e sobre alguma denúncia? Não, propriamente denúncia não, a gente estava num momento de novidade de gestão na secretaria, com a secretária Claudineia. A gente, sim, teve uma conversa muito produtiva em relação à necessidade da gente ter o compromisso com a qualidade do serviço, com ser criativo em relação à oferta das atividades, porque a gente também entende, a gente estava vivendo um momento em que a população em situação de rua, ela estava saltando aos olhos, né, no município, era uma questão que estava
causando até um incômodo, né, vamos dizer assim, e uma cobrança, obviamente, absolutamente natural, porque se a prefeitura tem um convênio com uma casa de acolhimento, por que as pessoas não estão lá, né? E isso decorre, inclusive, da fragilidade de conhecimento de como é complexa a problemática e como é complexo o trabalho a ser desenvolvido com essa população. Você chegou e viu as atividades que eram fornecidas pelos moradores? Olha, eu acompanho, não diretamente, como eu já disse. Você já chegou aí até o local e viu? Não. O que você relatou quando você foi lá? Eu não relatei nada, eu não fui lá para relatar. Quem é o responsável para ver esse trabalho? Eu acho que já foi falado. A gente tem um plano de trabalho, um plano individual de acompanhamento e que, tecnicamente, existem uma série de momentos com ida ao local, discussão da equipe, verificação dos resultados das atividades realizadas, que são do âmbito técnico. Tá. Quem é o responsável para ir no local para ver se as atividades estão sendo feitas? Então, vereador, é difícil responder a pergunta desse jeito, porque, assim, a gente tem um acompanhamento, uma supervisão e uma responsabilidade técnica na oferta. Pouco importa se eu fui lá e vi se eles estão pintando quadro, sim, fazendo bordado ou consertando ferro. O que importa para nós essas atividades estão possibilitando a superação daquela condição que os coloca lá? É essa pergunta que a gente faz. A pergunta que eu estou fazendo, tá? Sim. É o quê? O que está no papel realmente acontecia? Sim, isso. Então, é isso que eu quero saber. Okay, então, é isso que eu estou perguntando. Olha, quando você foi ao local, você viu alguma atividade? Sim. Qual atividade? Sim. Que trabalho era feito? É isso, sim, que eu estou perguntando. Sim. Tá? Então, eu não tenho a responsabilidade de olhar a atividade, eu tenho a responsabilidade de obter a avaliação técnica daquelas atividades e qual é o resultado. E essa avaliação eu tenho a partir das minhas gerências, que me dão essas informações, além de acompanhar quais são os indicadores que estão colocados no plano de trabalho e se aquelas atividades elas estão realmente possibilitando atingir aqueles resultados. É esse o meu papel. Tá, e se tiver atividade, colocaram no papel uma atividade que nunca foi fornecida? Isso tem o acompanhamento técnico e pode acontecer, vereador, sabe por quê? Porque, às vezes, no começo do ano, para o chamamento, tem uma série de atividades que se imagina fazer e, de verdade, se conclui que elas não são necessárias. E isso tem uma recondução do trabalho. Isso não tem problema nenhum. Qual secretaria é responsável de fiscalizar o trabalho fornecido pela entidade? Secretaria de Assistência Social não é uma fiscalização, é a responsabilidade pela oferta do serviço. É maior do que a fiscalização. Tá. Quem é responsável para fazer... Olha, era para atender 30. Vamos ver se tem 30 lá, vamos no local, vamos ver se a atividade está sendo realizada. A questão de tudo é isso que eu quero saber. Eu entendi. Tá. Então, eu acho que a questão do alcance das metas, eu acho que a gente já explicou. Sim. Que não dá para a gente garantir que tenham 30, porque existem inúmeras questões. A atividade realizada tem. Todo mês a instituição apresenta um relatório mensal de atividades. Para além da prestação de contas, esse relatório mensal de atividades, ele é avaliado, discutido com não só a Reencontro, mas com todas as entidades que mantêm convênio com a prefeitura, e dessa análise tem um relatório final dizendo se aquele mês o alcance das metas foi atingido, os resultados esperados foram alcançados. Você não está entendendo a minha pergunta. Acho que não, então. Você está falando que é enviado o relatório para vocês sobre as atividades feitas pela entidade. Sim. Ponto. Eu não quero saber isso. Eu quero saber quem vai até o local para ver se a atividade está sendo realizada. Quem é o responsável?
Não existe responsável para ir lá fiscalizar naquele dia, naquele horário. Então, não existe, isso nunca não aconteceu. Existe. Nunca isso aconteceu? Não existe. Não existe? Não. Tá. Também, então, você está me dizendo que não existe se o contrato é servido, a prefeitura acredita no relatório feito pela entidade, não pelo trabalho de ir lá fiscalizar se está sendo realizada aquela atividade. Vereador, eu acho que tem uma diferença. Não, é porque é o seguinte... Eu acho que está tendo uma diferença de concepção. Eu acho que eu preciso entender melhor o que o senhor está perguntando. Não, eu estou perguntando, tá? Novamente eu vou perguntar. Sim. Quem é o responsável de ir até a entidade, tá? Para ver quanto número de pessoas tem, está sendo atendida, se realmente o que foi informado para vocês é aquilo, quanto tem, se a alimentação que está sendo servida é aquilo realmente que mandam para vocês, o relatório, se tem o quadro de funcionários conforme está no relatório também, porque é feito o pagamento. É isso que eu quero saber, se já chegaram a ver isso, se já chegaram a ir até o local, para ver se realmente está acontecendo conforme relatório enviado pela entidade. Sim. Que nós não podemos confiar, você concorda? Sim. Quem tem que saber realmente se está sendo feito o serviço é a própria secretaria responsável. É isso que eu estou perguntando. Acontecia isso? Entendi. Em relação ao trabalho técnico, claro que existia um acompanhamento. Eu não sei afirmar em quantas vezes, que dia, que atividade foi acompanhada. Sim, obviamente. Dentro de um processo de acompanhamento, isso é uma atividade. Eu não sei afirmar quando isso aconteceu. Agora, isso não tem um caráter fiscalizatório. Isso tem um caráter para avaliar a adequação daquela atividade ao resultado a ser alcançado. Então, tem uma questão técnica, que eu acho que é essa a diferença que nós estamos tendo aqui, e tem uma questão contábil, financeira, que diz respeito, sim, a uma área administrativa. Então, se o senhor está me perguntando, ninguém foi ver quantos funcionários tinham lá, se eles realmente estavam cumprindo, acho que quem pode responder isso é quem é responsável por avaliar se aquele custeio está sendo destinado exatamente ao que está estabelecido no plano de trabalho. A gente tem aqui, acho que duas frentes de discussão, né? Em relação a funcionários, tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Do que se fala? Não sei, porque você pegou o papel, eu achei que você podia estar anotando alguma coisa. Eu anoto tudo e vejo tudo ótimo. E recebo tudo também, tá? Tá bom. Enfim, então é isso. Agora, a fiscalização, do jeito que vocês colocam, a gente cumpre com uma obrigação legal. Então, a gente tem toda a normativa que de prestação de contas do Estado, sujeito ao Tribunal de Contas, que está devidamente orientado na cartilha da Secretaria da Fazenda e que, durante todo o período, tem alguém que olha essa prestação de contas à luz dessas normativas, né? Se existem, como a própria Rosa usou, intercorrências, isso é sinalizado, é questionado, a instituição tem que dar o retorno, adequa aquela análise, e eu acho que tem que ficar muito claro que a gente faz um trabalho de apoio à Secretaria da Fazenda, porque a gente, na Secretaria de Assistência Social, a gente não tem uma área financeira e uma área contábil para isso, mas a Secretaria se organizou para garantir isso. Por quê? Porque a relação convenial com instituições privadas não é de hoje, né? O grande contrato do Selando Parcerias é da assistência social, e isso é histórico, ao que me consta. Quem assinou o relatório que atestou que estava tudo certo na Reencontro? Quando? Que relatório? O relatório que você sempre fala que é entregue para vocês. Vira e mexe, eles entregam um relatório dizendo do plano de trabalho deles. Isso. Quem assina? Que está dizendo tudo ok? Da Reencontro. Isso. Da Reencontro? Isso. É assinado pelo coordenador.
Em relação à Aí é enviado para a secretaria, não é? Isso, em relação Quem assina esse relatório que está dizendo que está ok, no final, na secretaria? Na secretaria, Isso. então. Eu quero o nome. Pois não, eu vou falar então, sou eu. Tá, é você? Sou eu. Pronto. Tá. Economizo. O plano... Você acredita que o plano de trabalho era cumprido? O plano de trabalho, a gente tem relatório, inclusive, de quem realizava a gestão de parceria até antes da mudança do secretário, dizendo que estava tudo bem. Era cumprido, então? O relatório diz isso. Você acha que os usuários do serviço realmente era atendido como deveria? O relatório diz isso. O meu relatório, eu tenho um relatório. Tá, é isso que eu estou falando. Vocês acreditam no relatório, não fisicamente na pessoa, é isso? Não, vereador, não é isso, vereador. O que eu estou falando é o seguinte, o senhor está me perguntando, sobre o relatório. Atendimento, eu não estou falando do relatório, eu estou falando o que é a minha avaliação técnica, relatório. A minha avaliação técnica em relação ao serviço é de que o plano de trabalho está sendo executado. Tá, em relatório. Não, senhor, com base, inclusive, no monitoramento e no acompanhamento técnico das gerências. O senhor está me perguntando só da Reencontro e eu estou falando de tudo. Então, não é um relatório, não é um papel. Tem uma dinâmica, as pessoas... Eu quero saber só da Reencontro, tá? Que a questão da CPI é da Reencontro. Não, tá? Não, é porque abrange. O procedimento é o mesmo para todas. Novamente, você acha que os usuários do serviço realmente era atendido como deveria? Era quando? Eu posso responder como gestora da parceria hoje, a partir de novembro. Hoje. Então, sim. Então tá bom, obrigado. Quer fazer alguma coisa de pergunta? Não? Tem. Você citou que você tem uma normativa aí que você segue, por exemplo, 17 funcionários, ele atende a demanda da Reencontro. Um número de 17 colaboradores, funcionários na Reencontro, atende a demanda dos assistidos da Reencontro. Tá. Esse período que você esteve lá, você poderia me dizer se realmente esses 17 funcionários faziam parte dos trabalhos realizados junto à Reencontro? Então, eu posso... Em que forma vocês identificavam que esses 17 funcionários faziam parte? Por quê? Uma vez que há testemunhas dizendo que não tinha esse número suficiente, então, como a secretaria, e se é que ela tinha meios de entender se tinha mesmo os 17 colaboradores ou não? Então, vereadora, assim... como eu disse no início, eu entrei em julho de 2018. Dessas pessoas que estão sendo apontadas como funcionários fantasmas, permaneceu uma até janeiro de 2019. Ou seja, quando eu entrei, essas pessoas, 2 pessoas não faziam, 3, inclusive, acho que a Cristiane também, não faziam parte do quadro de funcionários da Reencontro. Tá? Quando eu assumo a gestão da parceria, que é quando eu passo a ter a responsabilidade de olhar, inclusive, para isso, né? A gente tem como comprovar isso. Na prestação de contas, vem todas as folhas-ponto, com todos os olerites assinados e com os relatórios dizendo, olha... Além disso, a gente tem, todas as vezes que a secretaria esteve presente, não é só papel, vereador, não é só papel, eu estou completando a minha fala. Tereza. Primeiro acho que a gente precisa... é porque eu já estou entendendo. Deixa eu fazer uma colocação por gentileza. Vamos manter a calma. Sim. A gente faz a pergunta, você responde. Nós não temos um horário aqui a cumprir. Se precisar parar, a gente para. O vereador ele tem o direito de conversar, precisa de conversar alguma coisa. Se você focar, aí nós não vamos conseguir chegar no final. Até porque o objetivo aqui é tentar finalizar esses trabalhos. Claro. Tá? Poderia me ater a respostas à minha pergunta, por favor. Então, os 17 funcionários, eles estão de acordo com a normativa, que é a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, e
o acompanhamento e a verificação de que isso realmente está acontecendo, a gente cumpre através de procedimentos legais estabelecidos pelo Estado e pelo município para a prestação de contas. Tá. Hoje, uma pergunta, houve a intervenção do município na Reencontro. Quantos funcionários tem hoje na Reencontro? Com essa intervenção, você poderia me dizer quantos funcionários tem hoje? Se tem os 17? Não tem os 17. Se não tem os 17, se tem nutricionista, psicólogo, assistente social, qual é esse número hoje? Sim, eu posso afirmar que tem o coordenador, a psicóloga, a gente está com uma defasagem de cuidador, tem o motorista, tem a cozinheira e tem o auxiliar administrativo. Você não tem, hoje o número não chega a 10? Não, chega, ultrapassa 10. O cuidador, a gente está com uma defasagem, porque está tendo desligamento, enfim. Então, você não sabe o número exato de colaboradores hoje? Acho que com certeza 16, 15, 16 com certeza. Tá ok. Tá? Pergunta, a última, então. A pergunta é objetiva e a resposta deve ser objetiva, pois tá? Não. A senhora atesta nessa CPI que a Reencontro fez tudo corretamente? Eu posso atestar que a oferta do serviço está sendo realizada de acordo com o termo de colaboração. Eu posso atestar isso. Tá. Uma pergunta mais? Gostaria de dar seu esclarecimento finais? Eu gostaria de agradecer, dizer que, infelizmente, a gente está passando por isso, afirmar que a Secretaria de Assistência Social está absolutamente mobilizada e comprometida em relação ao esclarecimento, e para a gente poder encerrar isso e continuar ofertando serviços de qualidade para garantir realmente que os direitos socioassistenciais se efetivem nessa cidade. Você aguarda um pouquinho só para assinar o documento, pois tá? Não. Reclamação que ficou com você, então necessidade. Obrigado. Não, vamos embora. Esperar o... vamos... Vamos começar, né? Porque vai recolher Convido. Convido agora a senhora Cristiane Aparecida Jesuíno para responder os questionamentos.